Boa noite, irmãos da Igreja Batista, segundo em Aquários, nossos queridos amigos tão saudosos. Diante de Deus, estamos aqui nesta noite com alegria em nossos corações, com um desejo imenso de chegar até os seus lares, poder dizer-lhes quanto de saudade e amor existe em nossos corações e poder, nesta virada de ano, trazer-lhes uma pequena e singela palavra de Deus, inspirada no Salmo 119, alguns versos que eu separei para os amados, aos quais pretendo ler. Diz assim a partir dos versos 114. Salmo 119, versos 114, alguns à frente. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, e na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Mas à frente a palavra de Deus, aqui ainda, nos versos 121, diz-nos assim: tenho praticado juízo e justiça, e não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, e não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para que intervires, venhas intervir, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro e mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e que a sua palavra venha ao encontro de nossos corações, pela iluminação do Espírito do Senhor. Meus amados, eu neste instante quero lhes trazer uma reflexão, da qual eu tenho feito bastante proveito, tenho tirado proveito de inúmeras reflexões baseadas nas obras do querido pastor Hernandes Dias, um homem de Deus, um homem de profundo conhecimento das palavras do Senhor, das Escrituras, o qual me tem inspirado, bem como a muitos milhares de seguidores seus. Eu sou apenas um pequenino admirador do seu grande trabalho, das suas inúmeras obras. E lendo uma dessas suas obras, pensei o quanto ela pode nos trazer uma palavra de esperança para este novo ano que vai iniciar. Estamos às vésperas de um findar de ano. Estamos com poucas horas para que 2020 encerre a sua trajetória e abra, enfim, a natureza e abra ao Senhor um novo despertar, porque um novo ano se aproxima. Algumas horas apenas nos distanciam desse novo ano. Olhando para a obra inspirada do pastor Hernandes, baseada no Salmo 119, no verso 126, notadamente, o qual li para os irmãos na sequência, porquanto já é tempo, Senhor, para retribuires e intervires, pois a tua lei está sendo violada. Meus irmãos amados, há um ano atrás, neste mesmo período, certamente muitos de nós trazíamos no coração o desejo, planos e muitos desejos, muitos planos, supondo e crendo que o novo ano, ou seja, 2020, nos traria muitas alegrias, muitas realizações, muitas coisas, enfim, que nós, como seres humanos, planejamos. Mas nós muitas vezes não observamos, seres humanos, que havia uma necessidade de revermos a posição dos homens e olharmos atentamente para o quanto a humanidade vinha promovendo gravames contra Deus, vinha promovendo muitas coisas entristecedoras ao coração de Deus, muitas violações das leis de Deus. E o pastor Hernandes, nessa sua observação, acerca da qual eu venho pegar uma carona e distribuir para os amados, ele nos traz a interpretação, a visão do salmista,
que olha para o seu tempo, e o salmista vê que no seu tempo a lei de Deus estava sendo violada. E eu olho para esse quadro sombrio, cuja transgressão nossa como seres humanos, semelhantemente ao sentimento do salmista àquela época, impulsiona-nos a clamar pela intervenção divina, sobretudo neste ano de 2020, que foi um ano de muitas catástrofes, de muitas tristezas, de muitas mortes, de muitas coisas e desolações por todo o mundo. Portanto, até agora, tem nos assustado aos milhares, aos milhões de seres humanos, as enfermidades e a grande pandemia, que numa multidão de outras grandes ocorrências tristes, tem trazido uma sucumbência, uma falência de esperança aos homens, aos seres humanos. Ainda hoje, a lei de Deus continua sendo violada, e nós podemos ver, por exemplo, como nos retrata o brilhante pastor Hernandes numa de suas obras. Ele diz que, em primeiro lugar, os homens têm se prostrado diante de outros deuses. Ora, uma violação plena e concreta diante do previsto no livro de Êxodos, no capítulo 20, onde os exemplos e onde os mandamentos de Deus são elencados e dados a nós, ao nosso conhecer, ao nosso ser. E quando a palavra de Deus em Êxodo 20 nos retrata e nos mostra essa evidência clara da transgressão humana, como primeiro ponto aqui, diz que Êxodo 20, versos 1 e 2, que Deus não tolera que outros deuses sejam postos diante dele. E quantos deuses têm sido levantados, e diante de quantos deuses a humanidade se prostrou, notadamente no ano de 2020, num acréscimo de tantos outros anos de tristeza, de afronta e de desobediência a Deus. 2020, um ano marcado pela sequidão, pela dor e pela tristeza. E eu vejo que aqui nos mostra Êxodo 20, versos 1 e 2, que Deus não tolera que outros deuses possam ser postos diante dele, porque só o Senhor é digno de adoração. Só o Senhor é Deus. Em outro segundo lugar, vemos que os homens têm feito imagens de esculturas e prostrado diante delas. E Deus proíbe em sua palavra tanto fazer imagens de escultura como adorá-las. E quantas imagens e quantos santos foram decretados na face da terra nesse ano de 2020. Mais adiante, os homens têm tomado o nome do Senhor Deus em vão, em piadas, em chacotas, em conversas indecorosas e em muitos xingamentos ofensivos, usam o nome de Deus e blasfemam daquele que é superlativamente santo. Irmãos, quantas observações poderíamos trazer nesta noite, não fosse a premência do tempo. Quero dizer, irmãos, que ainda mais à frente, os homens têm desonrado pai e mãe, ferido o mandamento lá em Êxodo 20, nos versos 12, cuja desobediência a seus pais é um sinal marcante da decadência da sociedade. E agora mesmo a sociedade, em vários lugares do mundo, estão trazendo à tona para que realmente se aprove a lei do aborto. Não, o aborto sim, o aborto, digo aquele aborto enfim deliberado, aos primeiros meses, as primeiras 14 semanas de gerar uma criança, a mulher pode livremente tirá-la do ventre, enfim, condenar a morte um ser dado por Deus, enviado por Deus. Vejo que os homens têm atentado contra o Senhor, para que enfim seja aviltada a palavra de Deus, e muitas vezes nós vemos que o homem tem se levantado para tirar a vida do seu semelhante. Quantos crimes, quantos feminicídios, quantos tirando a vida de suas esposas, filhos, quanta barbárie tem ocorrido neste ano que está findando. Eu quero lhes dizer, irmãos, que a palavra do salmista nos traz aqui um clamor pela intervenção divina. Impõe-nos que na palavra de Deus busquemos ao Senhor e clamemos para que Deus nos restaure a esperança, para que Deus restaure a terra, para que Deus faça conosco realmente um concerto, e nós façamos com Deus um concerto de regeneração, de reavivamento, de busca pelo seu amor e pelo seu poder, de perdão às nossas iniquidades, para que Deus possa abençoar a terra.
Eu quero lhe dizer nesta noite que esse clamor ao Senhor Deus é algo que nos tem feito compreender o necessário, porque os homens têm combinado, têm cobiçado coisas que não lhe pertencem. Os homens têm conspirado contra os seus semelhantes. Os homens têm aviltado a terra e a humanidade padece e sofre. Que Deus venha trazer a beneplácito sobre nós. Possa Deus estabelecer a cura e possa repreender essa pandemia e essa violência que graça sobre a face da terra. Busquemos ao Senhor e que façamos planos diante de Deus. E que peçamos ao Senhor que 2021 seja um ano de amor, um ano de perdão, um ano de busca pelo Senhor, de busca a Deus com sinceridade, com amor, com integridade, louvando, glorificando ao Senhor nosso Deus. E que a paz do Senhor nos traga realmente o benefício grandioso. E que 2021 seja um ano de muito amor, paz e de carinho. Em nome de Jesus, nós levamos essas bênçãos a todos vocês. Amém.